qual eu ressaltaria como a principal característica de uma igreja neopentecostal. Primeiro, elas são desconectadas com a grande tradição cristã. É por isso que algumas vão adquirindo características de seita. Essas igrejas, elas comunicam para o seu povo a visão ministerial do seu líder. Cada uma dessas igrejas é uma espécie de mini ditadura totalitária. E hoje, a gente pode falar que o neopentecostalismo é o principal causador de um fenômeno, que é o fenômeno dos desigrejados, que é a grande massa de pessoas que são egressas da igreja evangélica e que não querem saber de retornar. Tá rolando aí, tem vários assuntos rolando aí, mas o da semana passada, foi semana passada, né? Foi. Que teve a Alexandra, a mulher do Rodolfo, depois o Rodolfo, várias pessoas se manifestando. E o Caio Fábio já veio aqui também, ele fala bastante também desse movimento neopentecostal. E eu queria entender primeiro o que são igrejas neopentecostais e o que é pentecostal. Ok. Se vocês puderem dar um contexto de tudo e por que está acontecendo todo esse movimento, todo mundo falando, vocês têm que trazer o Thiago, tem que trazer o cara e não sei o quê. O que está acontecendo, Thiago? Legal. É que assim, o protestantismo ele é diverso, ele é variado. Você não tem uma igreja... movimento protestante e depois o movimento evangélico, porque o evangelicalismo é um ramo do protestantismo. Tá. Né? O protestantismo não é só o evangelicalismo. Né? Então você tem outras tradições protestantes também, mas o evangelicalismo é um ramo do protestantismo que vem do anglicanismo. Então você tem a reforma protestante, aí você tem a igreja o anglicanismo, a igreja anglicana, aí dentro dos anglicanos você tem o movimento puritano, que é uma espécie de anglicanos reformadores do anglicanismo. Desse movimento puritano surge uma figura chamado John Wesley. E John Wesley foi uma pessoa muito importante e muita gente o conhece de maneira muito forte por conta da sua relação com o metodismo. John Wesley ele tinha um grupo de amigos chamado Clube Santo e daí surge o metodismo. No início do século XX, tinha um seminário nos Estados Unidos, em Los Angeles, chamado Seminário Bethel, e lá tinha um homem negro chamado William Seymour, que era aluno do seminário metodista, mas que não podia nem assistir às aulas dentro do seminário, ele tinha que assistir às aulas do lado de fora da sala de aula porque ele era negro, isso em 1906. E em 1906... Naquele período, duas coisas importantes aconteciam. Existia um movimento na Europa, chamado Avivamento de Gales, que era um momento de despertamento espiritual, lá em Gales, onde as pessoas tinham a experiência da glossolalia, que é o falar em línguas, e relatavam muitas experiências com cura divina, com milagres, com ações sobrenaturais de Deus, e trouxeram esse movimento para os Estados Unidos. E um ano antes, em São Francisco, tinha havido um grande terremoto ali na Califórnia, aquela coisa da falha de Los Angeles, então tinha ficado assim um ambiente apocalíptico, igual agora a gente vê no Rio Grande do Sul. E toda vez que alguma coisa acontece assim, uma catástrofe muito grande, é natural as pessoas começarem a pensar em fim de mundo, em apocalipse, em profecias, aquela coisa toda. E isso aconteceu em 1905, 1906. Então juntou uma confluência ali desse momento de uma espécie de ressurgimento dessa parte mística do cristianismo de uma forma mais popular, né? Dons, falar em línguas, curas e tudo mais, com um cenário apocalíptico. Então em Los Angeles surge um movimento na Rua Azusa que vai... eu estou resumindo muito a história, tem outros personagens. Algumas pessoas consideram até que o William Seymour nem é uma figura tão central assim, enquanto outras consideram que ele é uma figura central, mas o importante é que esse é o início do pentecostalismo, 1906. E a característica importante do pentecostalismo, e por isso que a gente precisa valorizar o pentecostalismo como uma tradição... Você fala da Rua Azusa. Rua Azusa. O pentecostalismo é uma tradição do ramo evangelical do protestantismo importante, porque naquela época o pentecostalismo serviu de uma maneira muito forte lá na América para ter uma igreja onde negros e brancos participavam juntos do culto e mulheres também participavam de forma ativa
da igreja, que era uma mudança social muito grande, muito significativa. A gente pode dizer, sim, seguramente, que talvez não tivesse acontecido a Marcha pelos Direitos Civis com o reverendo Martin Luther King se não houvesse um caldo cultural produzido pelo pentecostalismo. E é importante falar isso, que alguns protestantes mais tradicionais costumam colocar tudo do pentecostalismo no mesmo pacote assim de heresia, e não é. Tem muita coisa importante no pentecostalismo. Aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que nenhuma organização, nem partido político, nem nenhum movimento reúne tantas lideranças de pessoas pretas como o pentecostalismo. Você tem nas periferias, nas favelas, você tem muita igreja pentecostal e eles fazem um trabalho social importante. Só que conforme vai passando o tempo, o pentecostalismo vai diversificando. A gente conhece as denominações pentecostais clássicas. No Brasil você tem a Assembleia de Deus, por exemplo, tem a Congregação Cristã do Brasil, que também é no início do pentecostalismo, embora depois ela tenha ido para um outro caminho. Mas aí depois começam a surgir outras igrejas pentecostais, que, por exemplo, a Igreja Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, e estas outras igrejas pentecostais, elas tinham foco na cura divina e na libertação. Aí esse movimento é chamado de pentecostalismo de segunda onda, né? E são igrejas pentecostais mais focadas na evangelização por meio dos milagres. O pentecostalismo inicial, a Assembleia de Deus, era muito missionário, escatológico, muita preocupação com as questões do Apocalipse, mas eles tinham também um viés muito forte de ensinamento bíblico, muita escola bíblica, escola dominical. Se você pegar uma Assembleia de Deus clássica, ela não é caracterizada pelas coisas sobrenaturais principalmente, mas por muito estudo bíblico. Muita gente no Brasil aprendeu a ler a Bíblia porque frequentava a Assembleia de Deus e frequentava a igreja pentecostal. Então isso é muito importante. O pentecostalismo é muito importante. Já quando vai chegando nos anos 60 e os anos 70, vai surgir o que muitos chamam de terceira onda pentecostal, que é o que no Brasil é conhecido como neopentecostalismo. Eu tenho uma relação familiar com isso, porque o neopentecostalismo começa no Brasil com a chegada de um missionário canadense chamado Robert McAllister, que ele vem para o Rio de Janeiro, funda a Igreja Pentecostal de Nova Vida, e essa igreja pentecostal, ela foi a primeira igreja pentecostal focada para a classe média, para as pessoas comuns. As outras igrejas pentecostais, elas tinham mais características e elas tinham uma comunicação que não atingia a massa, né? A grande massa, assim, principalmente a classe média e tudo mais. E a Igreja Pentecostal de Nova Vida, ela chega com essa característica de se comunicar muito com vamos dizer assim, com a parte urbana da sociedade. E dessa Igreja Pentecostal de Nova Vida eu tenho uma relação familiar com isso, porque o avô da minha esposa, ele foi pastor e trabalhou junto com o bispo Robert McAllister lá no Rio de Janeiro. Da Igreja Pentecostal de Nova Vida vai surgir, por exemplo, a Igreja Universal e a Igreja da Graça. O Edir Macedo e o R.R. Soares, que são cunhados, eles foram membros da Pentecostal de Nova Vida e foram consagrados ao ministério pela Igreja Casa da Bênção, pelo missionário Doriel de Jesus. E aí esse movimento, ele vai, com o tempo, vai ramificando, e quando chega nos anos 80, vão surgindo as igrejas independentes, que até então não eram comuns. E é aí que o neopentecostalismo começa a assumir a forma que ele tem hoje. Porque nos anos 80 vão surgindo o movimento de comunidades evangélicas, que eram igrejas independentes, mas que ainda mantinham um vínculo teológico com as tradições do evangelicalismo, ainda com o pentecostalismo e com a teologia reformada. Dos anos 80 em diante, anos 90, os neopentecostais que estão surgindo, essas igrejas em comunidade, igrejas independentes, elas vão, cada uma para se diferenciar, adquirindo doutrinas e teologias próprias. E aí cada igreja vai dando ênfase a uma questão peculiar para si. E isso a gente percebe que é um movimento que tem muito a ver com a nossa cultura pós anos 80,
que é essa cultura da propaganda, da publicidade, e você vai percebendo que cada denominação vai buscando o seu nicho de mercado. E aí o mercado e o marketing começa a determinar o que a igreja crê. E as pessoas não percebem isso. Por quê? Porque hoje, nos dias de hoje, qual eu ressaltaria como a principal característica de uma igreja neopentecostal? Vou ressaltar duas, tem várias, mas vou ressaltar as duas que eu considero principais. Primeiro, a igreja neopentecostal de hoje, estas igrejas, algumas são apostólicas, outras são proféticas, outras são ministérios evangélicos, tem várias nomenclaturas. Algumas até misturam, né? Mas a principal característica delas é o seguinte: primeiro, elas são desconectadas com a grande tradição cristã. Que é? Que são as teologias mais respeitadas, com literatura, com autores, com tradição, né? que tem um fio histórico que as conecta com a reforma protestante e com o cristianismo que vem desde o primeiro século. Nas igrejas neopentecostais de hoje, muitas delas, né? Por isso que algumas vão adquirindo características de seita, essas igrejas elas não comunicam para o seu povo a tradição cristã, a teologia bíblica conectada ao protestantismo. Elas comunicam para o seu povo a visão ministerial do seu líder, seja ele um apóstolo, um pastor, um bispo, cada uma tem a sua nomenclatura. E essa visão ministerial, ela é um compêndio de crenças que foram formadas na cabeça dessa pessoa que as lidera. Isso que é muito perigoso, né? E a outra característica principal é que essa pessoa, esse líder, geralmente é o dono da igreja. Ele atua como dono da igreja. Recentemente, nos Estados Unidos, teve um escândalo envolvendo um homem chamado Mike Bickle, que ele iniciou nos Estados Unidos um movimento chamado IHOP, né? Que acabou se tornando uma denominação. Tem até uma igreja aqui no Brasil que já se desvinculou. Mas o que esse Mike Bickle veio a público e se tornou notório que ele tinha vários problemas de caráter, de comportamento e tudo mais. Por que ele pôde fazer tudo isso? Por que ele chegou onde ele chegou? Porque ele tinha um presbitério de mentira, ou seja, ele não tinha pessoas ali na liderança junto com ele que poderiam freá-lo. Porque imagina, por exemplo, um presidente de um país que não tem um congresso que o freie. É a mesma coisa. Ele manda e... então, se alguém discorda dele, ele manda embora. Lembrando que são mais de 20 anos esse homem à frente, cometendo várias coisas. Ele demorou 20 anos para poder ser tirado. Né? O que acontece numa igreja neopentecostal dos dias de hoje é que cada uma dessas igrejas é uma espécie de mini ditadura totalitária. O líder é o dono. Ele cria um conselho que não tem força para parar nos seus erros. Não tem força também, né? Não tem interesse. Também não tem interesse. Fica todo mundo no bolso. Porque a máquina é agradável, eles vão sendo selecionados de acordo com a predisposição para subserviência. Isso vai envenenando tudo, vai corrompendo, porque corrompe as relações, corrompe as doutrinas, corrompe tudo. Mas a parte principal e o pior, e é por isso que eu transformei isso num assunto e faço disso a minha causa hoje, é que os efeitos disso sobre as pessoas são nefastos. Algumas pessoas não se recuperam dos efeitos psicológicos, emocionais, financeiros que isso tem causado. Então, por isso que a gente precisa fazer o debate teológico, o debate doutrinário disso, por isso que é um tema tão importante. O neopentecostalismo hoje é o movimento evangélico mais popular, mais numeroso do Brasil, e também hoje a gente pode falar que o neopentecostalismo é o principal causador de um fenômeno que é o fenômeno dos desigrejados, que é a grande massa de pessoas que são egressas da igreja evangélica e que não querem saber de retornar. Muitos se tornam, passam a ter ódio da igreja, mágoa da igreja. Muitos vão para o extremo oposto, se entregam a outras ideias, né, a ideologias, a outras crenças, até seitas, porque foram tão feridos pelo neopentecostalismo que elas ficam traumatizadas. Então, assim, é um assunto. E assim, detalhe, Vilela, se a gente fosse mapear a quantidade de pessoas que são desigrejadas hoje no Brasil, seriam praticamente uma das maiores denominações do Brasil, os desigrejados. Certamente a igreja que mais cresce do Brasil hoje é a dos igrejados.